Saudações, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Quem vos fala é Thiago Damasceno e no episódio de hoje vamos falar sobre história, cidade e oralidades. Para isso a gente convidou o professor doutor Gianni Fernando Lângaro. Ouvintes, e se em algum momento vocês perceberem o áudio falhando ou ficando lento, é porque a gente gravou pelo Skype. Devido à pandemia, não estamos gravando ainda presencialmente todo mundo junto no mesmo espaço. Então, a gravação foi pelo Skype, às vezes o sinal oscila, então a gente agradece pela compreensão nesse quesito do sinal um pouco instável. Professor, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Queria cumprimentar você, cumprimentar os ouvintes também que acompanham o podcast. Beleza. Pessoal, lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, nos siga nas redes sociais, nos envie um e-mail para ogrohistoriador@gmail.com com críticas construtivas, sugestões de temas, elogios e, se possível, considere nos apoiar financeiramente pelo Catarse. O episódio de hoje é financiado por dois ouvintes, Diego Tagliatelli e Natália Pessoni. Indo ao nosso tema, o professor Dr. Gianni Fernando Lângaro possui doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, mestrado também em História Social, mas pela Universidade Federal de Uberlândia, e graduação em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é professor nos cursos de bacharelado e licenciatura em História da UFG Regional Goiânia e também coordenador do programa de pós-graduação em História da UFG, Casa de Pós-Graduação de toda a Ograria. O professor Gianni pesquisa na área de História do Brasil República, focando em temas como cultura, cidade, trabalhadores, movimentos sociais, história pública, memória e história. Na sua tese de doutorado, defendida em 2012, o professor pesquisou a história da cidade de Toledo, no Paraná, entre 1950 e 2010. Sua discussão principal foi sobre as relações entre história e memória a partir de temas como colonização e pioneirismo. Vamos falar um pouco sobre tudo isso nesta entrevista com 6 perguntas. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Para a gente começar, professor, atualmente o campo da história, enquanto ciência, está dividido em muitas áreas de concentração, temáticas e metodologias. Uma dessas áreas é a história urbana, ou das cidades, e uma dessas metodologias ou formas de abordagem é a história oral. Professor, você tem uma grande produção no campo da história, cidade e cultura urbana. Em relação à história das cidades, o que é a cidade para a história? Tiago, acho que essa é uma pergunta assim, extremamente pertinente. O que é a cidade para a história? E acho que ela está ligada a uma outra questão. O que os historiadores têm para falar sobre as cidades, né? Essa é uma questão que parece banal em algum momento para quem está dentro da área, mas é fato que nós temos outros campos das humanidades, como por exemplo a geografia, que já avançaram muito e muito mais do que a gente nos estudos sobre cidade, né? Nós temos estudos da área de arquitetura e urbanismo, planejamento urbano, tem uma série de campos que estudaram as cidades de uma maneira assim, bem mais dinâmica do que a história, né? A história é muito presa, né, ao Estado Nacional, é muito presa a pensar história a partir dos quadros, né, de uma história nacional. Mas, por outro lado, nós sabemos que existe já de longa data os estudos sobre história local, sobre história das cidades, e esses estudos, assim, quando eu falo que existe de longa data, né, uma linha de estudos sobre história local, eu me refiro não somente à história acadêmica, mas eu me refiro também aos estudos não acadêmicos. As cidades começam a ser estudadas em muitas urbes brasileiras a partir de experiências não acadêmicas, né? É alguém que tem uma relação com a cidade que vai lá e escreve sobre a sua história. Mas vamos pensar a questão mais em termos acadêmicos dentro da própria área de história. O que é a cidade para a história? É um problema não resolvido ainda, é um conceito em aberto, em discussão. Eu percebo, Thiago, dentro da historiografia brasileira, duas grandes tendências que perpassam várias linhas de estudos.
Uma perspectiva vai trabalhar muito com a cidade como um organismo vivo, naquela perspectiva da escola de Chicago, né, de urbanismo. É algo muito ligado a Lewis Mumford, né? Então é muito pensar a cidade como um organismo vivo, e daí nós temos os estudos sobre história urbana. E mais recentemente também há uma história ambiental que vai pensar também o urbano, vai pensar a cidade. Tem uma outra perspectiva que vai ser tributária do Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, que é um trabalho mais do campo da psicologia coletiva, da psicologia social, né? E que vai discutir como as pessoas lidam com o ambiente urbano. É dessa tendência que derivam as perspectivas sobre cultura urbana, e é neste campo que eu me insiro. Então a cidade é um problema para nós na história, e é um problema em aberto, e é um campo de possibilidades a ser pensado. A cidade pode ser um organismo vivo, ela pode ser pensada em termos de estruturas, inclusive físicas, sim, mas também em termos culturais, como, né, os moradores de uma cidade lidam com a sua cidade, lidam com os problemas urbanos, lidam com espaços de lazer, com espaços de diversão, como se dá uma cultura urbana. Nós também temos, dentro das cidades, outras questões que se levantam, como as cidades e seus moradores lidam com o meio ambiente. Por exemplo, nós temos a questão das enchentes, a questão dos rios urbanos, das nascentes, como tudo isso está implicado dentro de uma dinâmica, de uma história de cidades, né? Então, como é que isso a gente vai conseguir lidar com esse tipo de questão, né? A história ambiental, que está se dedicando às cidades, tem respondido a isso. Ao mesmo tempo, temos temas emergentes, a questão do transporte urbano, a mobilidade urbana. Então, a história urbana vem para responder essa questão. Temos os movimentos sociais urbanos. O Brasil se destacou nesse campo, né? Nós vivemos recentemente, nas décadas passadas, muitos e muitos movimentos sociais urbanos. Até hoje, nós temos aí o movimento do Sem Teto como sendo um dos movimentos mais articulados e organizados do Brasil. Então a cidade, para nós na história, é esse campo fértil, é um campo de onde emergem muitas possibilidades de narrativas históricas. E é este problema que ainda não está resolvido, né, do qual nós nos cercamos. Perfeito. E para o ouvinte não acadêmico entender de vez, para não ter dúvidas, quando a gente fala em problema na história, a gente quer dizer que é um tema, ainda como você falou mesmo, em aberto, em constante evolução, construção. Não é exatamente uma coisa ruim, né, como talvez possa ser entendido. Uma questão em aberto. Perfeito. E a gente pode dizer que a cidade é o reflexo de uma sociedade? As cidades podem ser consideradas, entre aspas, reflexos puros de como uma comunidade se entende, como ela lida com o espaço e como ela se organiza? Olha, Tiago, eu entendo que a ideia do reflexo é um pouquinho complicada, né? Mas sim, a cidade, ela é produzida por uma determinada sociedade. E, enquanto tal, ela expressa seus problemas, e agora o problema não é mais a questão, né? É o problema mesmo, né? Expressa seus dilemas, suas dificuldades. Então, o que acontece? Por exemplo, uma sociedade desigual produz cidades desiguais. Agora, a cidade é pensada, ela é planejada, ela é trabalhada. Então, por exemplo, por que eu digo que uma cidade não necessariamente é um reflexo de uma sociedade? Nós temos uma tendência crescente no mundo contemporâneo de você construir cidades vitrines, né, de países, de determinadas sociedades. Então, você investe na revitalização de algumas áreas específicas, né, das cidades, você investe na iluminação noturna, e você cria os cartões postais para servirem, inclusive, de propaganda daquele país, daquela sociedade, né, ou mesmo daquela cidade. Você tem uma área hiper valorizada, uma área que recebeu muito investimento e que serve de vitrine, mas que não representa o que é o conjunto daquela sociedade. Mas a cidade é sim permeada pelos dilemas de uma sociedade. A cidade é trabalhada, né? Ela é criada, ela é planejada, ela é disputada, né, por diferentes grupos sociais, e por isso a cidade é um lugar interessante para a gente estudar as dinâmicas sociais. Então isso é muito interessante na área de história, dialogando um pouco com o público não acadêmico ou que vem de outras áreas. Acho que todo mundo lembra daquelas grandes narrativas históricas que começavam
lá na pré-história terminavam nos dias atuais. Ou então, pelo menos, terminava, né, na história do Brasil ali no período getulista. Então, nós trabalhávamos antigamente com narrativas muito longas na história que tentava dar conta de tudo. Mais recentemente, nós mudamos a perspectiva e começamos a estudar mais o particular, mais ambientes micro, e as cidades entraram nessa perspectiva como uma possibilidade para a gente compreender as sociedades. Então, por exemplo, voltando ao exemplo da cidade vitrine, uma cidade vitrine, ela pode nos induzir ao erro de pensar que toda aquela sociedade é igual à vitrine que foi montada? Sim, mas ao mesmo tempo esse esforço de fazer um marketing da cidade revela muito sobre suas elites, sobre quem controla a cidade, sobre seu planejamento. Por isso é importante a gente pensar o centro e as periferias. É sempre importante pensar essas múltiplas dinâmicas e pensar quem ocupa os espaços, quem disputa os espaços. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, na reforma urbana do começo do século XX, você tem avenidas em que só é possível transitar utilizando black tie. Você tem que estar ali com um traje formal, terno e gravata. Mas e as demais pessoas que tentavam transitar por esse espaço? Ou aquilo que rolava nas outras ruas? O historiador que pensa sobre a cidade tem que ampliar o zoom, por isso é muito importante, e aí eu vou vender, é claro, o meu peixe. Tiago, desculpe, né? Estou aqui fazendo propaganda da minha linha de estudos, né? Perfeito. Mas faz parte. Por isso eu acho legal a cultura urbana, mas a cultura urbana, buscando essa multiplicidade, fazendo esse contraponto entre os diferentes, entre os desiguais. Então isso é muito interessante, porque você pode ter a avenida perfeita, onde só se pode transitar com um terno e gravata, mas dali a pouco tem um carroceiro tentando atravessar a rua, tem alguém que não está naquele traje, lutando pelo direito de se apropriar daquele espaço público. Andar por uma rua restritiva dessas é também um ato político de reivindicar seu espaço. Então, por isso que as cidades servem muito bem para a gente observar qual é a dinâmica social e cultural da sociedade que produz aquele espaço urbano. Então, Tiago, para responder a sua pergunta, eu não consideraria cidades como um reflexo puro ou um reflexo exato de uma sociedade, mas como um espaço mediador, ou um espaço talvez catalisador, em que você observa essas contradições, um espaço que é manejado, é trabalhado, é pensado, é minimamente planejado, mas também é disputado. Por isso que a história tem um trunfo na manga. Nós estudamos como que historicamente a cidade foi se constituindo, como processos de exclusão se deram, como planejamentos foram feitos e alguns deles foram venturosos, outros nem tanto. Então a história tem sim algo a dizer sobre as cidades, conectando com a primeira pergunta. Perfeito. Você falou de cidade vitrine, na hora eu lembrei de Paris, a cidade luz, como se diz, e até nos romances do Ernest Hemingway, ele fala, tem um romance titulado Paris é uma festa, então tem toda essa propaganda de Paris como a cidade de cultura refinada, sofisticada, iluminada. Então, Tiago, esse exemplo de Paris é excelente, porque a gente toma, né, Paris do século XIX, após aquelas urbanizações todas que acontecem, né, com a gestão do Barão de Haussmann, como a cidade, né, iluminada, a cidade perfeita. E a gente esquece que ali também existia exclusão social, desigualdade, a forma como viviam os trabalhadores da cidade, né, em pobreza, em moradia precária, não aparece nesse marketing da cidade, ou nessa memória romantizada que foi feita, né, foi construída, instituída de Paris do século XIX. Um outro exemplo é Dubai. Quando nós vemos Dubai, é muito em função dos grandes edifícios, das grandes obras que foram ali construídas, que é um projeto para construir, né, Dubai como sendo um lugar moderno, um lugar arrojado. Isso tudo é construído. Mas isso não significa que nós não possamos entender, tomar a cidade como sendo um espaço mediador do que é essa sociedade. A gente pode entender essa sociedade a partir da cidade, ficando não apenas refém, né, desse marketing urbano.
Pergunta de número 3. O senhor tinha comentado um pouco na resposta 1 de uma vertente que considera a cidade e o ambiente, o meio ambiente. Como que o urbano se relaciona ou pode se relacionar com o rural? E outra coisa que você já tinha comentado um pouco, por que no meio urbano existe o centro e a periferia? Então, a questão, duas perguntas em uma, é como o urbano se relaciona ou pode se relacionar com o rural e por que no meio urbano existe centro e periferia? Tiago, esta é uma questão assim bastante pertinente. Eu comecei meus estudos discutindo pequenas no interior do Brasil e na fronteira com o Paraguai. Tanto que você pode ver, né, que parte dos meus estudos envolve não só as cidades, a dinâmica campo e cidade e também fronteira. Então eu fiz o meu TCC, a minha graduação foi híbrida, e o meu TCC envolvia a cidade de Marechal Cândido Rondon, onde fica o curso de História da UniOeste, lá no Paraná. E também eu fiz a minha dissertação sobre a cidade de Santa Helena, onde eu nasci, uma cidade vizinha, Marechal Rondon. Ambas ficam na fronteira com o Paraguai. Eu tenho um artigo, inclusive, um pouco antigo, 2007 ainda, intitulado O Campo e a Cidade entre Maneira de Viver e Trabalhar, que eu publiquei na revista História e Perspectivas, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gosto muito da temática sobre o campo e a cidade, porque nós temos muitos clichês que povoam a nossa realidade. Nós construímos muito a ideia de que a cidade é o moderno, o campo é o atraso. Não é bem assim. Essa propaganda que o agronegócio tem feito tem muito esse sentido, né, de tentar mostrar que o mundo rural é moderno, dentro de uma perspectiva bastante excludente, bastante agressiva ao meio ambiente também, diga-se de passagem. Mas tem algo interessante ali, que é a quebra desses clichês, né? O campo é o atraso, a cidade é o moderno. Então nós temos, além de modernidade e atraso, né? Estão para além de progresso e atraso no campo e na cidade. E uma questão que é muito importante, Tiago, é a gente entender que temos um processo de urbanização recente. O Brasil, até meados do século XX, era um país em que sua população, majoritariamente, essa população na segunda metade do século XX se torna uma população urbana. Nós temos muitas áreas que têm uma dinâmica e uma cultura que é muito próxima do campo. Então, nesse estudo, nesse artigo, eu discuti um pouquinho dessa característica, né, na cidade de Santa Helena, Paraná, em que você tem uma realidade em que o campo e a cidade não se separam nitidamente ou de maneira tão precisa. Então é interessante perceber esses processos, como nossas cidades vão se formando. Eu encontrei algumas realidades parecidas também na cidade de Toledo, no Paraná. Então tem vários bairros que vão surgindo nos anos 1970, 1980, que recebem uma população do campo e eles têm uma dinâmica que lembra muito a das comunidades rurais, né? A escola e a igreja ao centro da vida social, a organização de moradores para constituir logo um clube social, para manter, né, aquela dinâmica que era existente no campo. Então é interessante perceber essas dimensões. Mas mesmo na cidade de Goiânia, você tem algumas manchas no meio da área urbana, porque nós temos essa expansão da mancha urbana e nós temos ainda alguns sítios, né, que resistem, algumas dizendo, né, de produção de gado leiteiro, que ainda sobrevivem no interior da nossa área urbana. Isso tudo falando os contornos do que é o fenômeno urbano no Brasil e como ele dialoga com a questão do campo de maneira íntima, né? O Brasil é um país hoje urbano, mas é fato que nós temos regiões agrárias vastas. Nós temos muitas e muitas cidades do Brasil que vivem, né, do que se produz no campo. Então, a minha perspectiva de trabalho é tudo isso. Nós não podemos pensar a cidade por ela mesma. Nós temos que pensar também a cidade numa dinâmica, numa interação dinâmica com o campo. Na questão urbana, você percebe muito isso. As áreas periféricas das cidades, é muito comum nessas áreas você encontrar pessoas que cultivam, plantam milho em lotes baldios, pessoas que insistem em criar animais e aí tem um problema com a vigilância sanitária. Algumas cidades travam lutas com os moradores das áreas mais periféricas, principalmente, contra a prática de se criar galinhas na área urbana. Então essas questões todas, elas estão inseridas numa dinâmica de campo e cidade. O projeto de pesquisa que eu desenvolvo ainda hoje sobre a cidade de Toledo, né, o nome da cidade, eu fiz uns levantamentos com história oral muito interessantes, Tiago.
em que, por exemplo, moradores dos anos 1900 que saem do campo e vão para a área urbana da cidade, para essas áreas periféricas e novas que vão surgindo no entorno da planta de energia. Toledo é uma cidade industrial, né, que vive em função de uma fábrica da Sadia, hoje da BR Food. E é muito interessante porque eles relatam, olha, o fato do ambiente aqui ser muito rural permitia que a gente criasse, né, galinhas, que a gente cultivasse os terrenos em volta, e isso era muito importante, era uma mão na roda no período de crise, da hiperinflação dos anos 1980. Essas populações não dependiam de comprar todos os alimentos no mercado. Muita coisa eles conseguiam produzir nesses terrenos do entorno. Então, quer dizer, essas práticas rurais, elas não permaneciam na cidade aleatoriamente, mas porque eram práticas que permitiam a esses moradores não serem tão dependentes de um mercado em hiperinflação. Então, todas essas dimensões povoam, né, o que é o fenômeno urbano, e este fenômeno urbano mais recente da história do Brasil. Mas entrando um pouco mais na sua dimensão, na sua pergunta, né, naquela parte em que você pergunta por que no meio urbano existe centro e periferia. Essa é uma pergunta bastante complexa. Existem cidades e cidades. Não dá para a gente fazer uma linha temporal única entre a cidade, por exemplo, lá na antiguidade com as nossas atuais. Existem cidades, em certos contextos, que surgem para atender a demandas religiosas da população. E existem outras, como a nossa, né, a nossa realidade, em que as cidades vão atender a dinâmicas do próprio mercadista. Nas nossas cidades hoje existe centro e periferia. Está muito ligado a uma dinâmica de desigualdade social. Então você tem nas áreas nobres, né, você tem quem consegue pagar pelo solo urbano, e na periferia tem uma dificuldade em obter esse acesso. Vamos tentar entender também esse centro e periferia numa perspectiva mais contemporânea. No passado nós tínhamos o centro comercial de uma cidade e as áreas do entorno. E aí existia uma área mais nobre e uma terceira que era mais periférica, mais degradada. Hoje existe um esforço para se criar cidades polinucleadas. Isso é um esforço do urbanismo. Mas, para além disso, e muitas vezes a revelia do urbanismo, nós percebemos que o centro se desloca. O centro de Goiânia me parece que não é bem o centro da cidade, né? A região, o setor central da cidade, mas é sim uma área nobre. Então tem uma dinâmica entre áreas nobres e áreas periféricas. Essas, né, estão em espaços privilegiados, próximos, né, são muito próximas do comércio, estão muito próximas dos setores, são bem atendidas, né, pelos serviços públicos, inclusive. São áreas mais seguras. Em compensação, as periferias estão nos mais degradados, em espaços que não têm, né, um acesso tão privilegiado a serviços públicos, a serviços de segurança e também serviços privados e de comércio. Isso está relacionado com a dinâmica da desigualdade social de nossa sociedade. Então essa dinâmica não é natural, não existe uma lei histórica que faz com que nós tenhamos algumas áreas nobres em detrimento de outras, as condições de vida são mais precárias. Isso está relacionado com a desigualdade presente em nossa sociedade. E essa desigualdade, como um dos seus motores, né, o nosso sistema capitalista tem como um de seus motores a especulação imobiliária. Então a cidade, o solo urbano, se torna objeto também, Tiago, né, dessa desigualdade. Ela é um espaço em que se reproduz essa desigualdade social. Já houve, né, em outros contextos, um debate bem mais intenso sobre reforma urbana. Parece que isso desapareceu hoje. E você pode ver, nós estamos em plenas eleições municipais e não existe uma discussão mais profunda sobre reforma. A ideia da reforma urbana era justamente isso. Era você tentar criar elementos para que o solo urbano não fosse tão vítima da especulação, para que houvesse uma gestão da desigualdade social nessa forma como ela se manifesta e usa do espaço urbano para produção. Então é um debate muito interessante e que me parece que a gente precisa retomar, justamente para conseguir pensar essa dinâmica centro-periferia, essa dinâmica entre áreas nobres e áreas mais precarizadas. E uma questão, Tiago, né? Também essa dinâmica centro-periferia no Brasil, nessa urbanização mais recente, está relacionada com a questão do campo e da cidade, né?
os moradores saídos do campo vão morar nessas áreas periféricas, né? É o espaço que eles conseguem ter para a sua moradia. E a área periférica é sempre essa, é a que está mais distante dos serviços ou é a que está mais próxima das indústrias e da poluição, etc. e tal. A sociedade, ou melhor, as cidades têm muitas dessas dinâmicas mesmo. Isso é uma coisa, a gente não pode naturalizar essa ideia, né, de que a periferia, enquanto espaço físico, né, ela é, por si só, ela é o motivo periférica. Por exemplo, porque tal região é distante da área central ou da área nobre da cidade, então é por isso, a distância é o problema, né, por isso que ela é a área. Não é, você pode ver que agora, né, tem explodido o Brasil afora os condomínios horizontais de luxo, que ficam distantes das áreas. Nós temos também vários condomínios de chácaras, que estão distantes das áreas centrais. Mas assim, é uma outra relação. Esses bairros estão distantes, esses condomínios, né, estão distantes das áreas centrais? Eles estão, mas tem condomínios que têm até shopping center. Eles não são moradia precária, não são áreas urbanas precárias. Em alguns países, por exemplo, o entorno das cidades, o subúrbio não é visto como sinônimo de área precária, mas é sim também áreas extremamente valorizadas, né? É um estilo de vida. Isso ocorre em muitas cidades dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa dinâmica que existe no Brasil entre centro e periferia como manifestação de desigualdades tem muito a ver com a nossa sociedade. Aqui a gente estava discutindo antes, como a cidade é um espaço mediador das relações sociais que povoam, né, e das questões culturais que organizam uma determinada sociedade. Eu até já vi dos norte-americanos, eles chamando de subúrbio uns bairros que aqui seriam de classe média alta. Já percebi isso? E em relação à história da urbanização brasileira, é possível perceber aspectos históricos gerais dessa cidade brasileira, ou melhor, das cidades brasileiras? Quando as principais cidades foram fundadas, quais foram seus motores de fundação? Olha, Tiago, eu acho essa pergunta bastante porque existe também a prática de se fazer aquelas linhas evolutivas e lineares, né, entre as cidades brasileiras, lá no período colonial até o presente. Eu sou um pouco crítico dessas linhas e daquelas comparações, né? Então é um clichê também nessas narrativas. Por exemplo, tem a cidade portuguesa nas Américas que não tem julgamento, aí tem as cidades espanholas que utilizam o tabuleiro de xadrez, né, como princípio do seu traçado urbano. Eu não gosto de comparações porque elas nos levam a pensar que temos de um lado uma sociedade mais organizada e de outro lado uma sociedade menos organizada. Não é bem assim, né? As cidades surgem para atender a demandas de uma determinada sociedade e são espaços planejados, espaços de interação de moradores. Então tem cidades que atendem a demandas agrícolas. Então atende aí uma sociedade agrícola que vai surgindo em seu entorno. Estou pensando na realidade brasileira. Nós temos cidades que atendem à mineração, né? Inclusive cidades que vão sendo abandonadas depois, ou que acabaram não... Né? É interessante observar isso. No período colonial você tem várias cidades na região, por exemplo, mineradora, e que são cidades que depois retrocederam, hoje não são nem municípios. Outras cidades, que são construídas para atender a interesses políticos. Eu vou focar um pouco mais a resposta, Tiago, que é o que eu mais lido, né? Nós temos cidades como Goiânia, como Brasília, que foram construídas para serem as capitais de Goiás e Federal do Brasil. Cidades que foram fundadas ou planejadas, enfim, por interesses políticos. Mas experiência comum, e aí eu acho muito legal a sua pergunta quando você fala se nós temos aspectos históricos gerais da cidade brasileira. Nós temos uma experiência histórica no Brasil recente, no Brasil contemporâneo, que ainda não foi muito bem enfrentada por nós historiadores. Talvez porque nós ainda estejamos presos a um paradigma formado pelo Estado Nacional e também urbano. É muito comum na historiografia você encontrar, por exemplo, termos como grotões para as regiões mais interioranas do Brasil. Muito cuidado com isso. Eu quero dizer o seguinte, nós historiadores somos ainda muito urbanos e muito apegados ao Estado Nacional, mas tem uma experiência histórica que é muito importante.
nós vivemos uma transformação social no Brasil muito intensa no século XX. A primeira metade do século XX termina no Brasil com uma população majoritariamente rural, imensamente rural. E nós temos um que termina com uma população esmagadoramente urbana. Essa transformação se operou de maneira muito rápida, de maneira muito que, assim, não houve planejamento capaz de dar conta disso. E, em grande parte, houve um projeto da ditadura militar, entre aspas, do campo, que foi extremamente excludente. Então houve aí uma modernização, né, que aplicou à agricultura a chamada mecanização agrícola, aplicou uma série de novas tecnologias no campo das máquinas para o cultivo, mas também outras tecnologias como os adubos, os inseticidas, né, que são os produtos químicos aplicados ao campo. Paralelamente, algumas que produziam lá atrás, né, nos anos 50, arroz, por exemplo, passam a serem regiões de pecuária, de criação de gado, que é, né, o gado de corte voltado para a exportação da carne, que é um tipo de produção agrícola que emprega a mão de obra, emprega poucos trabalhadores. O que eu quero dizer com isso, Tiago? Nos anos 1970, principalmente, nós tivemos uma expansão muito grande dessas políticas, entre aspas, modernizadoras do campo, que gerou um desemprego muito grande na zona rural e, com isso, fluxos migratórios intensos para as nossas cidades. Isso desorganizou muito as nossas urbanizações. Se você for ver, nos anos 1950, nós tivemos todo um esforço de inúmeros núcleos urbanos Brasil afora para operar a urbanização do seu espaço público. Nos anos 1940 houve um pouco desse esforço, mas nos anos 1950 ainda mais. Então é a ideia de você fazer o calçamento ou o asfaltamento principais, né, é você constituir uma infraestrutura mais adequada. Então esse processo estava em curso nos anos 1950, mas ali no final dos anos 1960 e ao longo da década de 1970, você tem uma população rural que migra em massa dos urbanos. E aí, Tiago, eu quero conectar essa resposta com a anterior. Isso explica um pouco das nossas periferias urbanas. Porque as nossas periferias urbanas são espaços de visibilidade da desigualdade social e da visibilidade das nossas conexões com o campo, conexões culturais que ainda estão vivas, né, e que revelam essa relação, essa migração campo e cidade, que ainda é muito recente, porque justamente nós temos uma população rural que é, na prática, expulsa do campo. Essa população não encontra mais trabalho no campo e migra para as cidades, e as cidades não conseguem absorver essas populações, né, essas populações que vêm do campo. Então você tem, por exemplo, como um dos projetos da ditadura, tudo isso seria a chave para o milagre brasileiro. Mas essa industrialização não se efetiva da maneira como ela foi vislumbrada. Então você não tem para essa população que sai do campo. Essa população do campo, muitas vezes, não tem o preparo para trabalhar nas urbanas e muitas vezes se tornam trabalhadores volantes, porque aí também uma forma do campo evitar a legislação trabalhista é você, o trabalhador sazonal, o trabalhador volante, e essa desobrigação de se cumprir com uma legislação trabalhista com esses trabalhadores. Nós temos uma experiência que marca nossas cidades e que desorganiza as nossas cidades, que é esse afluxo de uma população que vem sem capitais do campo, que vem para a cidade para trabalhar. E aí não houve, né, um conjunto de políticas públicas adequadas para receber esse afluxo populacional. Eu entendo, Tiago, que um aspecto histórico geral das cidades brasileiras hoje é a falta de planejamento, essa desorganização do espaço urbano, que é decorrente dessas políticas públicas que ficaram pelo caminho, que vislumbraram muitas coisas, mas realizaram pouco, são incompletas, e que redundaram, né, nessa saída da população do campo, uma mudança para a cidade sem encontrar meios adequados de vida, pelo menos naquele momento. Então, muito se fala das nossas cidades, muito se fala do próprio inchaço, esse é um termo que se usa muito se fala também da violência, mas pouco se fala do que ocasionou isso. É claro que nós temos uma outra situação, né, Tiago? O Brasil se torna, no final da ditadura militar, no começo do nosso regime democrático, né, da nova república, corredor do narcotráfico. E o narcotráfico há pessoas.
em alguns espaços periféricos. Parece que esse é um espaço privilegiado. E é claro, o narcotráfico, o crime organizado é um grande motor da violência urbana. Não vamos confundir as coisas. Mas existe essa experiência que a gente não enfrentou ainda. Por isso a minha crítica anterior, né? Nós não estamos discutindo reforma urbana ou não estamos discutindo de maneira mais articulada medidas para tentar corrigir esse problema dos nossos espaços urbanos, que envolve a inclusão dessas populações, porque a sua permanência hoje na cidade é fato consumado, né? As gerações que nós temos hoje, que são filhos, netos, bisnetos desses migrantes que saíram do campo, são populações que querem permanecer na cidade, nasceram já na cidade. É diferente de seus pais, avós, bisavós. É muito interessante, Tiago, porque eu entrevistei algumas pessoas que nessas cidades do Paraná, né, onde eu fiz as minhas pesquisas, né, na graduação, no mestrado e no doutorado. E havia, entre os entrevistados, muita gente que saiu do campo e foi para a cidade. E eles revelavam o sonho de voltar para o campo, né, a ideia de ir para o campo. Os filhos deles provavelmente não falariam isso. Eles são urbanos, nasceram e cresceram na cidade. Então, por isso, né, processos de reorganização das cidades, eles têm que estar na nossa ordem do dia. Tem que estar na nossa ordem do dia. E as cidades brasileiras também não se relaciona só com a saída do campo para a cidade. Nós sabemos também como no Brasil as políticas públicas, projetos de desenvolvimento, inclusive regionais e nacionais, são distribuídos de maneira desigual. Então, por exemplo, tem que já passam por problemas urbanos e recebem grandes investimentos estatais, recebem grandes projetos de desenvolvimento. Bom, complicado, porque se a mobilidade urbana já está complicada e o uso do espaço urbano também, se você recebe um novo projeto, esses problemas se tornam mais complexos. Eu lembro que na década passada, o Plínio de Arruda Sampaio discutia essas questões de como era necessário ao Estado de São Paulo construir um projeto para induzir a descentralização urbana, para se fazer uma gestão do crescimento urbano e para que se evitasse esse crescimento tão exagerado da capital e tentar tornar outras cidades do interior do estado mais atrativas. E ele já dizia que a água seria um dos grandes problemas da metrópole de Paulo, como de fato isso se mostrou verdade alguns anos depois. Então, quer dizer, nós não estamos pensando nisso, E aos quanto moradores da cidade, né, que nós queremos que nossas cidades cresçam cada vez mais. Isso é bom, a gente não é refratário ao migrante, mas, por outro lado, a gente esquece que o crescimento das cidades é também uma dimensão de política pública. Ela não ocorre naturalmente, ela tem a ver justamente com projetos que tornam as cidades atrativas. Raquel Ronick já dizia, o que caracteriza as cidades é o fato de elas serem ímãs. Elas atraem pessoas em busca de emprego, atraem pessoas em busca de centros religiosos, atraem pessoas em busca de centros políticos, mas a cidade é um ímã. E agora, tratando mais sobre metodologia, como o historiador do social, ao lidar com fontes orais, relaciona no estudo das cidades as chamadas memórias públicas com as narrativas orais? Tiago, eu considero essa pergunta assim, muito interessante e assim, me sinto privilegiado por ela porque é justamente o que eu faço, né? O que a história oral pode trazer de novo e com o que a história oral pode contribuir para o estudo da cidade. Acho que essa é uma muito interessante. Quando a gente trabalha a temática da cultura urbana, na história do tempo presente, a história oral nos permite ter diálogos, literalmente, populações diversas, com agentes e sujeitos diversos que povoam o espaço urbano. Só para você ter uma ideia, quando a gente pega, por exemplo, Primeira República, cidades na Primeira República, é muito comum a gente encontrar os processos de urbanização, nas cidades maiores, principalmente, pelas urbanizações do começo do século XX. Então você tem lá uma população de um cortiço que sofreu uma remoção forçada, buscando informações e consegue até perfilar quem é o morador, qual o perfil do morador que habita esses espaços. Mas você consegue ter acesso a formas como eles pensavam, como eles reagiram, interagiram com esse processo histórico de remoção. Talvez dizer que você não consiga chegar a esse nível de pesquisa seja um pouco forte,
mas nós temos limitações muito sérias, muito difícil você chegar neste nível. Você consegue, na maioria das vezes, constatar a presença desses sujeitos históricos, mas dialogar com as formas como eles pensavam a realidade vivida é muito difícil. E a história oral, ela abre este espaço para a gente. Então, por exemplo, a história oral vai ser colocada muito em pauta lá nos anos 1960, na Inglaterra, pelas historiadoras feministas. As historiadoras feministas começam a fazer a história das mulheres, começam a estudar de maneira mais sistemática a história das mulheres, e elas começam a constatar a presença feminina na história. Mas elas não queriam apenas a presença feminina, elas queriam os processos da consciência, elas queriam o que a gente chama na história cultural de representações, de imaginários. Elas queriam entender como é que as mulheres pensavam suas realidades. No campo da história social, existe algo que é muito caro, que é muito importante, que são os processos das consciências dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, como é que essas populações que habitam as periferias das cidades, essas populações que sofrem emoções forçadas, que saem do campo e vão para a cidade, como elas pensam, como elas significam a realidade vivida. E isso a história oral permite, pelo menos com processos históricos mais recentes. Então você consegue, com isso, produzir a sua própria fonte enquanto historiador e dialogar com esses outros sujeitos. Então isso é algo assim muito rico, é muito interessante, porque outros sujeitos históricos dos quais nós tínhamos poucas fontes, ou registros indiretos, com a história oral não, você consegue dialogar justamente com essas pessoas, diretamente com elas. Então, assim, só para a gente lembrar um pouco, o Edward Palmer Thompson, que é um clássico da história social, o Costumes em Comum. A mostras do Edward Palmer Thompson, lá no Costumes em Comum, foi construída como? Com os olhares das elites sobre o popular. São os registros. Na história moderna, isso é muito recorrente. Você constrói os registros a partir das fontes indígenas, né? Então, você trabalha também com os processos. Alguns desses processos conseguem trazer muito bem essas mentalidades, os imaginários, as formas como as pessoas liam e significavam suas realidades. O Queijo e os Vermes, por exemplo, do Carlo Ginzburg, é um grande exemplo de como consegue fazer isso com os processos da Inquisição. Mas é um achado, essa é a questão, nem sempre é possível. O oral permite esse diálogo mais direto. E quando nós lidamos com temáticas mais próximas ao tempo presente, não há o porquê você não dialogar diretamente com as pessoas implicadas no processo histórico. Agora, você entra numa outra questão, que é sobre essa relação entre memórias públicas e narrativas orais, né? Nós temos uma linha de estudos muito forte no Brasil que discutia as memórias oficiais, né? E o oficial estava muito ligado à questão do Estado. E aí isso sempre me incomodou, né? E ao mesmo tempo sempre me chamou a atenção essa questão de você estudos pensando também naquilo que é voz corrente em um determinado tempo. Onde eu quero chegar? Lá eu fiz um trabalho operava justamente esse movimento, um contraponto entre memórias públicas com narrativas orais. Isto é chamado, pela popular, e eles assinam coletivamente, como Grupo Memória Popular. Isso é chamado de estudos relacionais, estudos que têm memórias públicas com memórias privadas. E aí eu achei muito legal a concepção que eles trazem, porque as memórias públicas, para além do oficial, para além do estatal, e no campo da memória, nós temos, por exemplo, a imprensa, as mídias, nós temos projetos culturais que são iniciativas independentes, não estão ligadas diretamente ao Estado. Então, não são memórias oficiais, são memórias públicas, memórias que se tornaram hegemônicas na esfera pública, né, naquela concepção do Habermas, que é trabalhada também pelo Grupo Memória Popular, a esfera pública como um espaço de debate político. Então, só para citar um exemplo, as pessoas, de maneira geral, elas separam o que são lembranças pessoais daquilo que elas como lembranças relevantes para a história. Então, é um pouco nesse sentido. As sociedades fazem isso também, né? Então, a memória pública são aquelas memórias que são consideradas como narrativas que falam da cidade e não propriamente de uma ou outra pessoa. E aí, gente, há uma briga, né, Tiago? As pessoas, né, as famílias ilustres querem sempre
transformar suas memórias familiares privadas, né, em memórias públicas, quer dizer que foram relevantes para as cidades. Isso. Então existe sempre um espaço de disputa, né? A memória pública e a privada estão em guerra o tempo todo. Agora, o que eles chamam de memórias privadas? As memórias que vêm da história oral, dado com este conceito. Porque as memórias que vêm das narrativas orais nem sempre são memórias privadas. As pessoas, em suas entrevistas, às vezes fazem uma análise daquilo que é corrente e é considerado história local. Outras famílias ilustres e personagens utilizam suas narrativas para serem inseridas, na história das cidades. Então, nesse caso, considero os estudos relacionais que envolve aí talvez uma dinâmica de circularidade cultural ou de circularidade no campo da memória, algo muito venturoso. Então, o Grupo Memória Popular, ele faz essa proposição do tipo, olha, não vamos fazer história oral, sair entrevistando as pessoas sem saber o que circula nas mídias, o que circula no cinema, o que circula na imprensa sobre o tema que nós estudamos. Agora eu vou entrar, Tiago, talvez numa temática que é muito para quem é mesmo da área, pesquisador ou estudante da área de história. Tranquilo. Tem 2 artigos publicados na revista Projeto História de um historiador australiano chamado Alistair Thomson. E ele fala muito, faz um projeto de história oral para lidar com as memórias de veteranos da Primeira Guerra Mundial. Veteranos que voltam da guerra e não se exército, e que vão trabalhar como operários. Né? Alguns, inclusive, se tornam sindicalistas, militantes de esquerda. E aí a questão é que tem um grande problema, porque as narrativas desses veteranos, a princípio, eram muito semelhantes das narrativas que circulavam no cinema australiano. Galípoli é um grande exemplo disso, né? Um filme com Mel Gibson, né? Mas antes de Galípoli, que chega até nós, né, com Mel Gibson, várias séries de televisão. Na Austrália, a participação na Primeira Guerra Mundial é considerado como o que seria o equivalente à independência do Brasil. É a grande data nacional, é o grande evento que inaugura a Austrália enquanto país independente, embora a Austrália foi conquistando sua independência aos poucos, né? Até hoje, a Rainha Elizabeth também é rainha da Austrália, né? Não só do Reino Unido. Mas, enfim, ele vai mostrar para a gente como as narrativas orais não traziam naturalmente versões alternativas, e sim havia uma tentativa de reprodução daquilo que estava no espaço público. É isso que o Grupo Memória Popular chama a atenção da gente. Quando a gente vai entrevistar pessoas, tem que saber o que circula, o que é dominante nessa sociedade. Mas, Tiago, eu encontrei uma outra situação nas minhas pesquisas, que não pensam em grandes narrativas nacionais, mas sim uma memória pública que é construída também ouvindo pessoas através da história oral. Então, essas narrativas homogêneas, que elegem fundadores, que tratam algumas trajetórias individuais como sendo relevantes para toda a cidade. Essas trajetórias eu encontrei também, e havia um esforço, porque a história oral chega no Brasil, ela conquista um espaço muito na academia, que em outros países não conquista, mas ela cai muito ao gosto desses projetos de historiadores autodidatas, de prefeituras. Então eu percebi isso, que há um incremento a partir dos anos 1980 nas memórias públicas, porque esses projetos também ouvir pessoas e fazem uma apropriação bastante seletiva de suas narrativas. E com isso constroem a ideia de que a memória pública é de todo. E ela não é, como eu falei, ela é um espaço de confrontação. Onde tudo isso nos leva? Primeiro, nos leva a pensar que nós não temos apenas um Estado construindo memórias oficiais, que estão ali prontas, acabadas, tranquilas. Nós temos vários agentes disputando o espaço público com suas memórias e querendo impor uma narrativa, né, que seja entendida como a história desta ou daquela cidade. E este A, né, como única possibilidade narrativa para o passado de um local. Então nós temos aí uma disputa, temos um confronto, e temos vários agentes além do Estado. Por outro lado, essa concepção nos mostra como a gente tem que tomar cuidado quando vai trabalhar com história oral, porque as pessoas podem estar reproduzindo aquilo que é corrente, pressupor que você quer algo diferente. Às vezes também tem isso, a pessoa te recebe e acha que você quer ouvir aquilo que circula. Já viu
numa série de TV, que já viu num programa já ouviu, né, num programa de rádio, enfim, num vídeo do YouTube, aquilo que circula e é corrente, né? Mas também existe esse outro processo, em que essas narrativas orais não estão sendo ouvidas a partir de agora, não, né? Elas já no Brasil há algumas décadas estão sendo, nós há algumas décadas temos trabalhos com história oral, temos pessoas ouvidas, e isso tem sido utilizado inclusive na construção de projetos aí no campo das memórias públicas. E como isso é problemático, porque se cria a ideia de que a memória é de todos, né? E ela não necessariamente é. Mais uma coisa, desculpa, eu estou me estendendo um pouco nessa resposta, mas é um método, Tiago, que sem dúvida alguma ajuda muito nesse campo já da cultura urbana, quando você busca, né, essas imagens que as pessoas constroem, imagens mentais, né, sobre a cidade e nas formas, porque é isso que elas vão nos trazer. Caminhando aqui para o final da nossa entrevista, a última pergunta, você abordou um pouco na resposta anterior, e aqui eu vou fazer a pergunta mais delimitada. Quais as contribuições e os limites da história oral como metodologia no estudo das cidades e de suas culturas? Então, Tiago, a história oral, sem dúvida, é um método fascinante, é um método muito legal, mas falando dos limites e das contribuições talvez ao mesmo tempo, mas a história oral também não é uma fonte que vá responder a todas as questões. Eu já ouvi no passado, né, isso. O limite para a história oral é somente a criatividade do pesquisador. Não é bem assim. Tem temas dos quais as pessoas não querem falar, outros que inclusive não é adequado, né, o método não é o mais adequado. Bom, mas assim, voltando lá, nossa primeira, eu falei para você, tem várias perspectivas de trabalho com cidades. Né? No meio acadêmico é muito comum esses dois paradigmas, né? A cidade como vivo ou a cidade enquanto imagem, né? Imagens mentais, né? Do Kevin Lynch. O que acontece? Quando você trabalha com cultura urbana, quando você está em busca dessa cidade que é pensada, imaginada e é lidada, entre aspas, né, pelas pessoas, certamente a história oral é muito real, porque ela vai trazer para você as formas como as pessoas lidam, como elas interagem com a cidade, como elas dialogam criativamente com o espaço urbano que a cerca. Mas se você não está dentro dessa chave, aí a questão muda de figura, na minha opinião. Então, por exemplo, para estudos de história ambiental sobre a cidade, se você quer lidar com as relações dos moradores com as enchentes, a história oral é muito interessante. Agora, se você quer fazer um levantamento de dados mais, precisar quando ocorrem as enchentes, né, até onde elas atingem, a história oral não seja tão rica assim, talvez não seja mais adequada. Se você encontrar um bom narrador com uma memória muito boa desses fatos, ok. Não é sempre que a gente consegue. Então, assim, tudo vai depender muito dos objetivos da sua pesquisa. Bom, Tiago, mas essa é uma questão muito importante, porque também houve uma propaganda muito grande da história oral, e isso criou em algumas pessoas a ideia de que você vai conseguir qualquer resposta com a história oral, qualquer tema é passível de estudos. Por isso eu considero muito importante esses estudos de história ambiental, estes estudos também da área de história urbana, do tempo presente, que não trabalham com a história oral, mas que buscam fontes outras para responder a problemas outros, dos quais a história oral pode não ser o principal recurso, pode não ser o recurso mais rico. Há casos e casos. Nós também podemos lembrar uma outra situação. A história oral serve para a gente trabalhar com temas da história contemporânea. Hoje nós temos cada vez mais acervos de história oral que nos permitirão, inclusive revistas feitas lá nos anos 1970, 1980, mas é fato que a gente não consegue recuar tanto no tempo oral. Portanto, quando nós vamos estudar as cidades brasileiras do período colonial, quando vamos estudar as cidades brasileiras, né, do período mesmo no começo da República, nós não temos narradores à disposição. Então é importante a utilização de outras fontes. Também, a utilização da história oral não implica que você vá abrir mão de outras fontes. Havia uma época um discurso assim, não, você cruzar a história oral com outras fontes. Ela por si só não se sustenta. Depende dos objetivos do seu projeto. Agora, é fato
Quanto mais fontes você tem, mais rico fica a sua pesquisa, desde que você trabalhe essas fontes de maneira adequada. Por que não ter uma confrontação entre o que a imprensa, por exemplo, divulga sobre as periferias urbanas ou de uma cidade e as narrativas dos seus moradores? Por que não fazer essa confrontação? Por que não cotejar essas narrativas com os dados sobre a violência urbana, com prontuários policiais? Vi uma pesquisa muito interessante, em que existia a construção, né, de um determinado bairro, de uma cidade do estado de São Paulo, que aquele era o lugar da violência na cidade, era o bairro violento, e era aquele lugar que era o bode expiatório da violência na cidade. Aí o pesquisador foi na delegacia de polícia, pegou os prontuários policiais e viu que uma minoria dos boletins de ocorrência eram oriundos daquele bairro. Quer dizer, o bairro violento não gerava boletins de ocorrência. E aí ele vai mostrar, olha, esse discurso é um pouco enviesado. Então, por que não cruzar diferentes fontes? Nós temos hoje uma imprensa em rádio e TV que é muito atuante, então que é muito presente no nosso dia a dia, né? Então, por que não cruzar diferentes fontes, né? Mesmo pensando aí no tempo presente. A história oral, ela dá uma contribuição muito legal ao estudo das cidades quando você está interessado com cultura urbana, com a forma como moradores lidam com o espaço urbano. Então ela contribui muito, ela te dá acesso a grupos sociais que não escreveriam suas memórias no livro, não colocariam suas memórias em uma notícia de jornal, não considerariam uma entrevista para um meio de comunicação. Então você consegue ter acesso a essas memórias, você consegue dialogar com esses moradores. Mas, por outro lado, existem sim limites. A história oral não dá conta de tudo, e também a história oral não é a fonte mais adequada para determinados processos históricos, né? Então, por exemplo, memórias muito traumáticas, a história oral é extremamente problemática. Aí eu retomo o Alistair Thompson novamente. Ele tem 2 artigos, né, Quando a Memória é um Campo de Batalha e Recompondo a Memória, publicados lá na revista Projeto História. É muito interessante, mesmo o público não é do meio acadêmico, seria legal ler, porque assim, é um cara que escreve muito bem, né, e faz um trabalho muito bacana com a história oral. Mas ele fala, olha, eu fui veterano da Primeira Guerra Mundial, e você sabe, né, Tiago, a Primeira Guerra Mundial foi uma carnificina. Bom, qual guerra não é, mas a Primeira Guerra Mundial, em parte, muito violenta. E são narradores, veteranos, que voltam traumatizados. E aí tem um campo de trauma que você não consegue memórias. Isso que ele percebe, as pessoas substituem as memórias traumáticas pelas memórias padronizadas, pela mídia, pelas sociedades de veteranos. E aí existe um outro problema. Quando você consegue chegar a essas memórias permeadas pelo trauma, o pesquisador não é psicólogo. Pode causar um desconforto enorme à pessoa e não conseguir ajudá-la a recuperar o seu conforto. Ou seja, a história oral para lidar com traumas talvez não seja bem o método adequado. Seja melhor você buscar de outras formas, né? Como historiadores que trabalham com as memórias traumáticas têm feito, lidado muito com as artes, com a literatura, com esses espaços, né, onde o trauma pode emergir de maneira mais tranquila. Então, assim, a história oral é muito bacana, nos ajuda muito, mas depende dos objetivos do seu projeto, depende da temática. Então já houve assim uma pessoa uma vez querendo propor um projeto de pesquisa sobre suicídio com história de entrevistar familiares que perderam, né, um ente querido por meio do suicídio. Então, é um tema que a história oral não cabe, é até desumano, né? Então, assim, são memórias traumáticas. Mesmo que queira falar sobre isso, tem essa necessidade, o que você fará depois disso? Você vai desligar o gravador e vai embora e deixá-la lá com toda aquela dor e aquele sofrimento? Então não é a temática adequada para a história oral. Então depende do que você quer responder. Então, por isso, a história oral traz, né, pluralidades, mas não responde a tudo também. E é por isso que nós temos que pensar a história oral não como um tipo específico de história, mas como uma fonte, entre outras tantas, para o trabalho de pesquisa. Então ela é uma fonte como qualquer outra. E é necessário, Tiago, fazer a análise dessa narrativa. Você não pode comprar também o discurso do narrador da maneira como ele chegou. Existe uma metodologia, você tem que discutir por que a pessoa fala certas coisas daquela determinada maneira. Por quê? Porque algumas narrativas são padronizadas? Porque a pessoa pega de empréstimo, né, as memórias que vêm da mídia e não suas experiências pessoais.
tem um significado aí, tem um motivo. A pessoa é mentirista, por quê? Ou distorceu, por quê? As memórias também são variadas. Às vezes a pessoa não mentiu, ela lembra de maneira diferente. Tudo isso tem uma dimensão de desafio que se manifesta na história oral, que não é só encontrar pessoas aptas a em entrevistas, mas é conseguir analisar essas narrativas da maneira mais adequada possível. Perfeito. Assim como qualquer outro tipo de fonte, a história oral tem seus limites, suas contribuições. Isso mesmo, Tiago, a história oral tem essa dupla dimensão. Ela traz possibilidades, mas ela contém limites também. E aí eu utilizo muito a história oral, mas porque o meu campo dentro das cidades é o campo da cultura urbana. Então, e eu escolho como sujeitos de diálogo principal sujeitos que estão mais à margem, né, que não têm um acesso tão privilegiado para registrar suas memórias em livros, para registrar suas memórias também nos meios de comunicação, embora eles façam esforços, Tiago. Eu encontrei, por isso eu falo, a gente tem que cruzar fontes, né? Não que seja obrigatório, mas é enriquecedor. Eu entrevistei pessoas que me trouxeram seus manuscritos, eles haviam escrito, não chegavam a ser diários, mas textos sobre a história do seu bairro, porque eram moradores antigos, né? E eles entendiam que tinha uma história para contar para além da sua experiência pessoal. Né? Interessante. E a gente vê a diferença entre a narrativa pessoal e o que seria uma memória, né? Uma memória que aspira a ser pública. Eram manuscritos com a história do bairro, quer dizer, então aquilo é a história do bairro, não é só recordação pessoal, na visão deles, né? E eles me forneceram para isso, nesse esforço de que essas páginas da história da cidade, no caso a história dos bairros periféricos, pudesse ser também, né, contemplada. Bacana, interessante, eles tomarem as rédeas dessa história aí. E da escrita, né? Da escrita também, que é muito interessante. São pessoas assim, algumas, né, têm um nível de instrução mais avançado, tem um ensino médio, outras não, são apenas alfabetizadas. E isso é muito legal, você vê, né, essas pessoas rompendo barreiras e fazendo questão de deixar, né, o seu registro. Sim. Finalizada a nossa entrevista, para fechar com chave de ouro, professor, qual a sua dica cultural ou dicas culturais? Olha, eu estou lendo neste momento o livro El Trueno entre las Hojas, do Augusto Roa Bastos. O Augusto Roa Bastos é um autor, um escritor paraguaio, né? Ele é considerado o maior nome da literatura paraguaia, e este é um livro de contos dele. Eu gosto muito de livros de contos, e este é um livro muito interessante, né? E que tem alguma relação também com a nossa temática de hoje, né? O livro não é sobre contos relacionados com cidades, mas a cidade de Assunção, por exemplo, é a ambiência de muitos desses contos. Eu tenho estudado muito nos últimos anos a questão da fronteira. A fronteira sempre esteve presente. Eu comecei minha pesquisa sobre cidade com cidades das fronteiras e que estavam inseridas numa dinâmica transfronteiriça com o Paraguai. E o livro, assim, é encantador, então fica a dica, né? El Trueno entre las Hojas, que é um livro de contos do Augusto Roa Bastos, em que ele vai trazendo contos de diferentes agentes. Bom, aí a história do Paraguai da primeira metade do século XX. Não é um romance histórico, não é um livro de contos. Tem essa pretensão, embora ele escreva também. Há algumas obras dele que são biografias históricas, mas este é um livro de literatura muito gostoso de se ler, que traz essas tramas, inclusive tudo que nós falamos aqui, do rural, do urbano, dos agentes que não estão ao centro de uma narrativa histórica ou ao centro das nossas cidades, embora apareçam aqui também, né, os políticos, os militares, mas os protagonistas dos contos geralmente são esses sujeitos mais marginalizados. Então é muito interessante porque a gente entende um pouco mais do que são a cidade, do que é a dinâmica campo e cidade, da dinâmica política de um país vizinho que nós conhecemos muito pouco, que é o Paraguai. Ótimo. Professor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Aos ouvintes também, pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente está crescendo muito nas redes sociais. Muito obrigado, então, em nome de toda a Ograria. Muito obrigado, Thiago. Eu quero agradecer ao convite, a você e também ao Dione, né, que estiveram mais à frente aí, né, deste convite, mas eu estendo meu agradecimento a toda a Ograria, a toda a equipe do Ogro Historiador, né, do canal que vocês construíram, dos canais, na verdade, né, e quero parabenizá-los pelo trabalho interessante,
a iniciativa e principalmente essa escolha que foi muito venturosa de vocês de ocuparem um espaço no podcast, né? Cada vez mais as pessoas do podcasts e vocês muito rapidamente sacaram isso. E esse é um trabalho muito legal de contato mesmo com os formatos. Nós historiadores somos muito presos à escrita e à escrita acadêmica formal. Então eu acho muito legal esse diálogo, né? Por mais contribuído muito para fugir aos muros da academia, eu estou muito, né, imerso nesse ambiente acadêmico e falei muito a partir de uma experiência, né, de pesquisador, mas esse outro formato é muito legal. Eu parabenizo o trabalho de vocês. Tem sido um trabalho belíssimo e agradeço muito pela lembrança. Obrigado. Está sendo um trabalhoso projeto, mas também está sendo muito prazeroso. A gente está tendo uma boa resposta do público. Eu imagino que o trabalho seja intenso, né? Essa questão da edição, dos áudios, a montagem. Isso. Mas assim, é um trabalho belíssimo. A gente percebe mesmo o crescimento de vocês e parabéns por toda essa iniciativa. A você e toda a equipe, Thiago. Obrigado. E se você curte o nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Catarse ou, se não, compartilhando nas redes sociais, comentando. Lembrando, nosso e-mail está aberto, ogrohistoriador@gmail.com, para críticas, elogios, sugestões e trocas de ideias. Obrigado a todos e até daqui a 15 dias no próximo episódio do podcast.